Pipoquinha falando mal dos professores. O que vocês acham? Meu nome é Dani Amédio, começando mais um vídeo aqui para o canal. Faz uns dias já, que deu toda essa polêmica com a Pipoquinha. Eu não tava gravando o vídeo porque eu tô bem ocupada, gente, mas vou seguir, vou voltar a gravar. O que eu acho, gente? Primeiro, assim que eu vi sobre toda a polêmica, ela falando mal dos professores, eu fiquei furiosa. Mas depois, se tu parar pra pensar e refletir, o que ela falou? Ela falou verdade, só que ela foi grosseira, né? O jeito, o tom que ela falou de soberba que deu nojo. Mas ela. O que ela falou? Que o professor ganha pouco? Ela falou que ela ganha 70 mil, né? Por meia hora de show. Que professores levam uma vida e não ganha, né? Não consegue juntar esse dinheiro. Não deixa de ser verdade. Isso o que revela? A atitude dela, a fala dela, o jeito dela, só revela, assim, ó, a desvalorização que os professores têm, infelizmente. E o professor, né, principalmente aquele professor lá da escola, professor de educação infantil, professor dos anos iniciais, professor dos anos finais, né, do ensino médio, enfim. É muito preocupante isso, muito triste, de reflexão. Revela, né, só as mazelas do Brasil, coisa dessas. Não só do Brasil, né, mas todos dos países que desvalorizam os professores. Nem todos os países são assim. Tem países muito bons que os professores são mais valorizados, mas não é o caso do Brasil. E ela revelou isso, né? Ela revela a opinião senso comum, que não valorizam os professores. A fala dela, né? Alguma professora traumatizou ela, né? Algum professor que se o jeito que tu fala que o professor vai te tirar nota. Gente, tem professores que tiram nota por comportamento, por afronta. Isso é errado. Pelo menos pra mim, eu acho errado esse tipo de coisa. Mas é claro que o jeito que ela falou, assim, esnobando, foi revoltante. É muito legal ver que ela tá sendo cancelada, tá? Eu queria que vocês deixassem comentários de vocês, o que vocês acham. A questão do funk, assim, ó, tinha músicas lá atrás que não eram bagaceiras, assim, sabe, como elas são agora. Mas o que eu vejo, assim, ó, dela, assim como a Anitta, cada vez elas são mais bagaceiras, mais vulgares. Vocês viram o vídeo da Anitta ali, né, do clipe, aquele último clipe dela, com o cara aquele na rua lá, não vou falar detalhes. Por que fazem esse tipo de trabalho? Porque esse tipo de trabalho tem audiência. Esse tipo de trabalho é o que vende. Vocês lembram das Mamonas Assassinas do grupo que ele dizia, né? O Dinho, eles lá falavam que quando eles começaram o trabalho, que eles faziam crítica social, umas músicas bem inteligentes, bem elaboradas, que eles eram os caras assim, inteligentes, ninguém dava bola pra eles, mas não cantavam pra ninguém. Quando começaram a bagaceirada, né? Ali, meio brincalhões, jeito deles, maior sucesso, né, do Brasil. A mesma coisa elas. Nada justifica. O que é desse pensar? Somos nós, não eu, né? Depende nem tu que é o consumidor, mas os consumidores. O que faz as pessoas amarem, gostarem, né? Terem elas como ídolo, como ídola, esse tipo de gente, assim, com esse trabalho, a cultura, a questão cultural, a questão, falta de cultura seria, né? Com tantos profissionais que poderiam ser valorizados e não são, e elas são valorizadas. Aí estavam dizendo, o trabalho assim dela, desses funkeiros, pessoas assim, o que incentiva, né, o jovem, a droga, a prostituição, a vulgaridade, né, a sexo fácil, né, a questão de doenças, né, porque sexo sem se cuidar, tudo banalizado. São tudo coisas a serem pensadas, né?
as mídias, as redes sociais têm o lado positivo e o lado negativo que a gente passa a não ter controle, né, gente? As crianças, adolescentes, os pais não têm nenhum controle. Já não tinha, né, televisão, mas agora as redes sociais pior ainda. Não tem nenhum filtro. Porque essa mulher, assim, ela passa todos os limites. E o que. Porque eu acho que ela é pior ainda que a Anitta, assim, as coisas que ela faz, mais cara de pau. Mas a Anitta também já é terrível, né? Não sei qual é a pior. E aí parece que. Aí qual é a outra que vai vir depois dela? Uma pior ainda que ela, que faça mais escândalos. Então, de a gente pensar assim, ó, o que a gente valoriza, né? Quais são os ídolos, quais são os valores, o que é importante, né? O que deveria ser valorizado. E como, o que a gente pode fazer? É difícil, né? Tu como trabalha na educação, já vimos falando, né? Ah, tu como professor levar, né? Falar, aí eu vi um até falando levar a letra pra, né, fazer uma reflexão, mas vai levar a letra da música dela. Não tem nenhuma que dê pra te levar a letra pra cantar, pra falar, né, pra refletir, pra ler, não tem. E os pais, o que podem fazer? Não adianta simplesmente proibir a criança, o adolescente de ouvir, tem que explicar, né? Tem que conversar, fazer aquele jovem refletir. Será que é bonito o que está acontecendo? Ela é exceção. A maioria de uma mulher assim que tem o comportamento dela não vai ser rica e famosa que nem ela. A tendência de uma mulher que tiver esse comportamento dela ser o quê? Pegar uma doença, filho antes do tempo, né? Gravidez prematura, não depende nem saber de quem é o pai da criança, enfim, se envolver com pessoas erradas, sofrer de violência, deixar dos estudos, não conseguir um emprego. Isso, pessoas assim do perfil dela, essa é o que vai acontecer. Ela, assim, ser rica, famosa, isso é exceção da exceção. Porque ela diz assim, né, que ela ganha, que os professores contra ela, mas que ela ganha, né, o que o professor jamais iria ganhar. Nem um professor famoso não ganha, né, isso. Ela tá na categoria de artista, né, gente? Não pode nem se comparar com professor. Professor é um profissional, né, técnico, especialista, ele não é um artista. Mas parece que seja um professor, seja famoso, ele não é um artista. Óbvio que dificilmente, né, um artista ele vai ganhar muito mais do que um médico, um psicólogo, enfim, ele não vai ganhar que nenhum cantor, que nenhum, né, um jogador de futebol, um atleta, enfim. Na sociedade que a gente vive, né? Sistema capitalista, enfim, que a gente vive. Nesse modelo, né, organizacional, econômico. Mas são comparações que não tem que serem feitas, né? Mas, primeiro momento, te dá nojo, te dá asco, te dá raiva, te indigna. Mas depois eu fico pensando, mas ela não tem assim, não tá totalmente errada no comentário dela. Só que o jeito que ela falou, né? Soberba. E as coisas assim que ela falou que é de pensar, né? Que a gente tá dando valor, né? A sociedade, nós como sociedade estamos dando valor. Só que ela esnoba assim como se não tivesse que ter educação. Só que se ela for ignorante, se ela não tiver educação, ela não vai saber nem conservar toda a grana que ela tá conseguindo. Que é diferente, por exemplo, da Anitta, nesse sentido que a Anitta é super inteligente, ela é empresária. Tanto é que eu nunca vi a Anitta dizer esses absurdos, ser cancelada. A Anitta faz as vulgaridades dela, mas nunca ninguém, assim, de cancelar em massa ela, né? Ela falar absurdo, se revoltar contra toda uma classe.
Nunca aconteceu. A classe tão importante, né, quanto os professores. Agora, claro que o jeito, o tom dela, assim, foi muito de desrespeito com os professores. Mas que tu vê, assim, só o que reflete o que já tem, né, gente? É falta de respeito, principalmente da parte dos políticos, né? Não só com os professores, como toda a educação, né? Maior desrespeito, a gente, quando falo, desrespeito com professores, valorização do professor, não, desvalorização da educação, desvalorização do cidadão, né? Principalmente aquele mais humilde, que tem apenas a educação pública como a única meio de melhorar, de progredir na vida. Não tem condições de pagar, você sabe, né? Tudo como é que acontece. E tá aí. O que vocês acham? Da MC Poquinho que ela falou. Sei que já tá passando até a polêmica dela, mas eu tava uns dias, não tava gravando o vídeo, agora eu vou voltar. Tem que falar sobre esse tema, né? Deixe os comentários pra mim, sugestão para os próximos vídeos.